Olá, meu povo! Estamos agora no segundo episódio do Entre Nós. E eu quero um recadinho aqui para vocês. Entre a política que ilude e a realidade que dói, nós estamos do lado que sente. Está no ar mais um podcast Entre Nós. É isso aí. Eu sou o Joãozão Andrade e hoje, se doer, é porque a carapuça serviu em alguém. Sejam bem-vindos e vamos começar com a nossa primeira manchete. Vamos, é o Volta à Fita, viu, João? A gente está aqui trazendo 4 vídeos da sessão plenária. Esses vídeos nós vamos dar pausa para vocês terem uma compreensão do que rolou na sessão. E o primeiro vídeo que a gente vai colocar aqui agora vai tratar sobre o requerimento era para o quê, João? Você estava presente, né, João? Eu fiquei na dúvida se era uma convocação, uma carta convite. É isso, que agora eu também fiquei na dúvida, mas na verdade... Ou se era uma audiência pública. Então, o que aconteceu, João? Vamos explicar para quem está nos assistindo. Danilo deu entrada em um requerimento convocando Sônia Fontes, que hoje está secretária de Infraestrutura, né? Ele deu entrada, protocolou na mesa diretora e ocorre que, no ato lá da discussão, os vereadores, alguns que foram a favor e outros contra, chamaram a atenção que na sessão anterior existia já em tramitação uma carta convite para que ela comparecesse à Câmara de Vereadores no dia 9 de julho, né, às 17 horas. Mas vamos por parte, João, para que o povo entenda. Vamos colocar o primeiro vídeo, né, do Volta à Fita, e na sequência a gente vai explicando tudo o que ocorreu. Bota aí, produção. Mas, infelizmente, a pavimentação que está sendo colocada nos bairros está sendo inviável, as pessoas estão sofrendo. Tem bairro que não tem 8 meses que foi asfaltado e está uma miséria. Não sei se Erasmo ainda vai, que antes da campanha sempre ele ia na igreja de Padre Tony. Ele sempre ia lá na campanha. Você viu como estava pretinho e hoje aqui como está aquele asfalto. Todo estourado. Se você passar ali na Rua da Cavalaria subindo para o Fonseca, aquilo é uma vergonha. É isso aí, gente. Investimento histórico, né? Só esqueceram de investir também na qualidade. O asfalto que foi colocado lá há pouquíssimo tempo já está desmanchando. Inclusive, antes da gente começar a gravar o programa de hoje, surgiu por parte da nossa produção informações complementares a isso daí. Exatamente. Eu vou querer que a produção intervenha nessa situação assim que a gente soltar o terceiro vídeo, né? Vamos agora para o complemento com o vídeo 2, dessa discussão que houve acerca da convocação. Meu bairro Nova Itabuna foi gasto 2.800.000 de pavimentação. Hoje não tem uma rua que preste. Todo o asfalto está lá, estragado, buraco a céu aberto. Quem será o culpado? Será que eu vou ficar levando aquela culpa sozinho? Uma coisa é muito certa, viu, João? O único culpado não é o povo. O povo hoje está sofrendo. E o fato é que eles estão hoje com a rua remendada e a mente toda esfarelada com tanto prejuízo que está tendo. Eu tenho até que lembrar que esse asfalto que foi feito no Nova Itabuna, foram feitos em 16 ruas. Ela faz parte daquele programa PAI, que o povo faz até uma resenha, né? O PAI tá on, mas o PAI ele significa Programa Acelera Itabuna, né? Que foi o que ele bateu muito na campanha. E aí, eu lembro disso aí. E aí essa obra, ela deu início em novembro de 2023. Ou seja, nós já estamos em junho de 2025. Nós não temos nem 2 anos. E a produção estava até chamando a atenção aqui de alguma situação. E eu faço muita questão que seja dita pela parte deles, para que tenha melhor explicação acerca desse estudo que ele mesmo fez. Fala aí, produção! Fala, Charliane, fala, Joãozão. Então, essa é uma questão que poucas pessoas da população sabem e que a prefeitura não esclarece. O asfalto colocado pela empresa tem durabilidade, garantia pela empresa, de 5 anos. Olha só. E nesse período, caso haja ruptura, quebra, buraco desse asfalto, a empresa é obrigada a fazer esse reparo. Então a prefeitura não pode intervir nesse asfalto. Durante esses 5 anos? Durante esses 5 anos. Ela é obrigada a acionar a empresa que fez o asfalto. Sim, e essa empresa vir fazer a recuperação do asfalto. Olha aí, essa é uma coisa que eu não sabia até você trazer. Eu lembro, viu, Jé, que quando eu estive vereadora, eu
coloquei um projeto de minha autoria, ao qual colocava as empresas com seguros para que, numa situação dessa, a prefeitura pudesse acionar o seguro para ter os reparos, né? E não houve êxito porque eu tinha um problema muito grave com a tramitação dos meus projetos, inclusive um deles até sumiu, né? Foi aprovado na Câmara, foi encaminhado para o prefeito simplesmente deu fim no protocolo que ele recebeu, enfim, pelo prazo que ficou na busca desse projeto que foi extraviado, né? Aí eu entrei com um pedido com o presidente da casa, onde ele mesmo promulgou como presidente da casa. Então, eu tive esse problema, mas era um projeto que eu achava muito importante, até para nós, enquanto cidadão que pagamos os nossos impostos, Com se certeza. respaldar acerca da aplicação, Da garantia, né? Da né? garantia desse dinheiro público, que vale salientar, que eu sempre digo, esse dinheiro é nosso, não é um presente do pai. O Augusto, ele é o prefeito que administra o dinheiro arrecadado pelo povo. Então, já foi pertinente nessa sua contribuição. E eu acho muito importante, viu, Joãozão? A gente está batendo nas denúncias, chamando o povo para a responsabilidade. Porque, gente, vai ficar muito fácil. Ele tá fazendo o que quer com o nosso dinheiro e ninguém tá reclamando. Exatamente. A gente tem o dever de acompanhar de perto como cidadão. E eu gostei muito que logo em seguida dessa fala, já vai ser nosso próximo vídeo, tem a pontuação do vereador Luiz Júnior da Saúde, na qual ele pontua que assim: está convocada para o dia 9 de julho, a secretária lá na Câmara. Então, se você que está assistindo a gente, acompanha o nosso podcast, quer estar inteirado do que está acontecendo na sua cidade, vai acontecer essa convocação por parte da secretária, porque, inclusive, já possui, o Luiz Júnior ele pontua, da parte dela, colocou na justiça, a secretária colocou na justiça a empresa por conta da qualidade do asfalto que vinha sendo colocada. Perfeito. Não é porque tem garantia que vai colocar de má qualidade, E né? assim, né, João, vale salientar que a gente olha as duas partes, vê o que o vereador Danilo falou, vê o que a secretária está fazendo, está passando para vocês, e eu também hoje passei na rua da paróquia, que eu considero ali aquela rua de suma importância, que é onde tem um trânsito ali dos fiéis, dos moradores, que tem o Padre Tony, né, que inclusive é a paróquia Santa Madalena. Aham. Se eu não tiver, Aqui na Nova Itabuna. Aqui no Nova Itabuna. Então eu passei por lá e fiz uma filmagem para o povo constatar se realmente o asfalto está em boa qualidade. Solta aí, produção. Eu fiz. Isso foi hoje, né? Foi hoje. Eu mesma fiz essa filmagem, até porque nós precisamos ser responsáveis por aquilo que a gente reproduz, né, João? Perfeito. E assim, uma coisa que eu quero estar chamando a atenção aqui do pessoal que está nos mandando denúncia. Hoje eu fiz um vídeo convidando o povo para acompanhar, né, o nosso podcast, mas eu também pedi para enviar vídeos, enviar denúncias, e eu recebi algumas denúncias, e eu quero aqui chamar a atenção de que uma denúncia que foi muito grave, eu não vou colocar ela até eu apurar o fato, buscar realmente a fonte, porque assim, tudo aquilo que a gente falar, eu vou me responsabilizar, você vai se responsabilizar. A gente tem essa responsabilidade. Então a gente não pode pegar aquela denúncia aleatoriamente e soltar. Não, a gente vai tratar ela com muita responsabilidade e no próximo podcast a gente traz a denúncia e esclarece para vocês. Então eu queria deixar muito bem claro acerca dos vídeos e denúncias que são enviados para a gente. Pois é, a gente tem muita consciência da nossa responsabilidade, porque nós como cidadãos temos responsabilidades, os vereadores como ocupantes desse cargo têm responsabilidades, uma certa liturgia, e acompanhar o que está acontecendo na cidade é uma dessas responsabilidades. E tinha um dos vereadores, isso foi muito engraçado, porque assim, engraçado acho que não seja a palavra correta, mas seria cômico se irônico, não fosse trágico, né? Irônico, é quase paradoxal. Esse vídeo que a gente vai ver agora, onde o vereador ele defende que assim, não precisa chamar uma secretária para dar esclarecimento sobre o que está acontecendo na cidade, né? Pra quê? Eu fiquei meio sem entender, mas se você puder me explicar o que é que foi isso aí, Charliane, ou até a galera de casa que quiser me explicar nos comentários, o que foi que aconteceu aí, porque eu acho que eu não... Bora ver o vídeo para que a gente Não possa entendi bem, eu entender acho. o que ocorreu. Tem que falar das ruas também, que está perfeita. Nem todas as ruas no asfalto, sabemos disso, que acontece, né? Tem que falar dos projetos que tem de Sônia, né, que Sônia vem fazendo para a cidade, os projetos que tem para fazer da cidade,
né? Então, você tirar uma secretária, para convocar uma secretária aqui no plenário, para falar de buraco, uma secretária que tem sua vida ocupada, tantos projetos para a cidade, com viaduto, ponte. Né? Me dá uma parte, velho? Tantas obras aí, te dou, sim. Tantas obras para fazer, convocar a secretária aqui, para poder falar de buraco. Pelo amor Vereador, de Deus. ela recebe salário para quê? O salário dela é para quê? Para trabalhar. Então, o trabalho dela, irmão. É por isso mesmo. É assim, dá vontade de rir, mas a gente precisa levar em consideração que tem várias situações nesses 3 vídeos que a gente já passou aqui. E a gente vai chamar a atenção dessa questão da convocação, né? Primeiro que você disse aí há pouco instante, João, que foi feita uma carta convite para que ela comparecesse. Olha, não existe, não está previsto no regimento interno carta convite. Até porque uma carta convite, os vereadores não vão ter o registro da ata de tudo que ocorrer. Até porque com o registro da ata, você pode acionar a justiça para cobrar aquilo que foi dito na sessão. Então, não existe, não está estabelecido no regimento interno carta convite. Então, o que ocorreu? Ele está defendendo a ida. Vereador, deixa eu explicar uma coisa. Isso não é cortesia. Isso é uma obrigação legal. Ela tem que ir. Como é que ela é detentora de uma pasta de suma importância, está aí envolvido milhões de dinheiro, e aí convoca ela para prestar esclarecimento, o senhor vem e diz que ela não pode ir porque ela tem muita coisa para fazer. Não, isso faz parte de muita coisa que ela tem que fazer, porque ela tem que prestar isso aí. Esclarecimento é para nós, cidadãos. Entendeu? Então, foi equivocada a sua fala. Acredito que o senhor não teve noção do que estava falando naquele momento, mas vale salientar que foi feita uma votação na sessão anterior de carta convite que não está previsto no regimento interno. A convocação era a mais sensata e a mais correta, e por força dessa pressão que houve na sessão, Danilo retirou o requerimento onde iria ser votado a convocação. Então, para que posteriormente ele protocolasse, pudesse ele até usar este requerimento, essa convocação, usar ao favor dele para ingressar com ação na justiça. Então, infelizmente, a sessão que vai ocorrer vai ser uma sessão sem nenhum valor, justamente porque não vai ter uma ata, não vai ter o registro de uma ata para que seja tomadas devidas providências. Eu fiquei com a dúvida. Qual é a diferença de uma convocação para uma audiência pública? Não, porque a audiência pública, a gente aborda um tema para aquela específico, entendi, e tem a participação de várias pessoas que estão envolvidas com aquele tema. A audiência pública é previsto, né? Mas neste caso específico seria uma convocação, porque seria ela a pessoa responsável a prestar esclarecimento. Olha, só uma coisa que eu queria lembrar. Uma convocação, se ela não comparecer, ela pode ser punida. O trabalho ela dela, pode perder. Não, está previsto no regimento. Ela pode perder até o cargo dela. Já uma carta convite não tem nenhuma sanção. Então, ela precisa entender que ela não está sendo convidada. Ela está indo prestar esclarecimento da pasta dela. Perfeito. Agora sim, se ela não comparecer, a carta convite perde o efeito e entra-se com a convocação. Ô, João, eu queria também chamar a atenção aqui sobre a nossa responsabilidade enquanto um podcast. Porque aqui a gente usa essa ferramenta, não é só para estar trazendo notícias. Essa ferramenta vocês têm que usar como se fosse uma pressão pública, para que haja a fiscalização do cidadão, e vocês podem usar esse corte aqui e usar como notícia de fato, prova daquilo que você quer reclamar perante a justiça. Pois é. Então, essa acompanhe de perto esses próximos episódios aí, que tem muita coisa para acontecer ainda. Outra coisa, João, que eu quero aproveitar também aqui, é porque já chamou a atenção acerca do prazo, né? Mas a gente precisa ter fotos, né, fatos, criar um documento bem robusto. E como é que você cria? Dossiê de verdade, justamente, um dossiê. Mas a Justiça de Itabuna não está fazendo nada. Gente, a gente não pode ir por essa linha de pensamento. Nós precisamos provocar o Ministério Público. E como é que provoca? Através de provas. Provas. O vídeo que eu fiz é uma prova. O contrato é uma prova. E tudo isso
entrar em um consenso junto com a comunidade do bairro e precisa que o Ministério Público seja provocado para que ações sejam tomadas. Deu entrada de Itabuna e nada aconteceu. Dá entrada de Salvador, mas não deixem de buscar os direitos de vocês que estão previstos em lei. Entendeu, João? É isso mesmo. A gente tem que saber utilizar e a gente está aqui para aprender e educar junto com vocês como a gente pode fazer pressão para que as mudanças que a gente quer ver, elas efetivamente aconteçam. É isso aí. Nós agora estávamos discutindo essas questões e tratando mais além, né, que as pessoas andam com medo de fazer denúncias. Umas com medo, um misto de sentimentos. Umas com medo, outra com perdeu a fé, a esperança. Mas, gente, a gente tem que ser parte. Eu lembro que uma vez de uma frase que nunca me saiu da memória. O gigante acordou, que foi quando houve várias situações que o povo foi para a rua. O gigante de Itabuna precisa acordar. Nós fomos para as urnas, fizemos as nossas escolhas. Eu não votei em quem aí está, mas vale salientar que ele é agora o prefeito de todo mundo. Eu tenho que cobrar. Eu preciso cobrar. Isso aqui que nós estamos fazendo é um serviço para a população. Tem muita gente que não está mais acompanhando, porque não tem até aonde acompanhar. É verdade. Você vai na rede social, você não tem muitas blogs ou jornais falando das demandas de Itabuna. Os veículos de notícia dá para perceber que assim, todo veículo de notícia tem um próprio viés. É natural do ser humano. Porém, encontramos hoje que majoritariamente o que a gente um veículo que compartilha dos problemas que a cidade tem, tá tudo muito maquiado, tá difícil de você ter acesso real ao que tá acontecendo. João, é engraçado, velho. Eu vou ver se eu encontro aqui a tempo. Eu não sei se essa é uma sensação só minha ou se a população de Itabuna também tem a mesma sentimento. Você falou de uma questão aí e eu achei aqui um texto, deixa eu ver se eu encontro aqui, viu, produção, rapidinho. Esse texto que fala justamente desse sentimento que a gente está tendo aqui agora. Sabia? Eu já percebi andando pelas ruas, conversando com o pessoal, de que muita gente compartilha desse sentimento. Você se sente assim também, produção? Sem dúvida, viu, João? Abriu aí, Mike? Sem dúvida, João. E, infelizmente, é como dizem, né? Parou de cair o real na conta, né? Então, todo mundo parou de falar e estão quietinhos no silêncio, aguardando para ver se o Pix volta. Jai! Pronto, Jai! Eu acho que você viu esse texto que você falou. Era uma vez uma cidade onde a política parecia novela, mas com um roteiro de quinta e atores de figurante querendo ser protagonista. Lá, o chefe do elenco resolveu inovar. Tirou alguns coadjuvantes da zona de conforto, ou melhor, da Folha. De repente, figuras que mal sabiam onde ficam a aba dos stories viraram analistas políticos. Uns, recém-saídos da Folha, começaram a bater como se tivesse descoberto que a indignação rende curtida e até começaram a cortar árvores. Outros, ainda sem contrato renovado, preferiam o silêncio. Não vou generalizar, claro, mas eu sei que de todos os lados tem as pessoas que procuram fazer sempre o bem e aquelas que não estão nem aí. Mas tem grupos de comunicadores em Itabuna que realmente pararam, estão no silêncio. No silêncio. Quietinho. Nem bate e nem fala bem, nem fala mal. Não, a Bíblia diz, né? Você tem que tomar um lado, né? Eu já vou pelo ditado do popular. Quem tá no muro leva pedaço de dois lados, Dos né? dois lados. Então, agora, Jai, ele finalizou assim. E o povo, que não é bobo, segue assistindo. De camarote, sem precisar cortar nenhuma árvore para isso. Eu vou dizer que nem de camarote, porque o camarote esse ano do Itapedro tá de R$800. Então o povo vai ficar não tem camarote da prefeitura. Longe. Não tem camarote da prefeitura. E para falar de cortar árvore, nós temos um vídeo, né, produção? Um vídeo 4, que fala justamente do que fizeram com as árvores ali da Princesa Isabel, né? E, Charlie, aproveitando que tem uma galera que está começando a interagir com a gente, dos vídeos que a gente está fazendo, você posta nas suas redes sociais, a gente posta no YouTube, tem gente que assiste a gente ao vivo, quando vai ao ar aqui às 7 horas da noite, de quinta-feira, e tem uma pessoa que mandou assim, que canais de interação com a população e o poder público são muito bem-vindos. Aqui eu estou na publicação do seu vídeo, Perfeito! Né? E ele trouxe a dúvida, o Entre Nós, ele será um canal democrático, posicionado para atrair, divulgar e reconhecer o contraditório? Essa pergunta é importantíssima. E eu respondi o quê? Leia, por favor. A resposta é o melhor. O Entre Nós nasce com esse propósito, ser um canal verdadeiramente democrático, que ouve, questiona e que também dá o espaço
ao contraditório. Existem pessoas aqui na nossa região que compartilham desse mesmo propósito, dessa mesma filosofia de vida. A gente vai passar um vídeo agora e logo após eu quero dar voz a uma pessoa dessa. Não é o vídeo é o vídeo ainda da sessão, né? É o vídeo 4, correto? Isso, que aí a gente vai falar dos zoonoses no vídeo 4. Isso, é isso aí, zoonoses. Vamos nessa. Agora, não basta ser aprovado. É você que, quando vê os animais na rua, denunciar. Ligar para o zoonose. Se o zoonose não fazer o papel dele, fique tranquilo que eu vou lá. Como? Vou sim cobrar deles, porque eles não... Entre eles, até quando vai legislar, eles fazem um jeito de desinformar, né? Mais do que resolve. Então, gente, vamos aqui por parte. Esse vídeo trata de uma lei. Você tem essa lei, João, aí? Tem tanto aqui no documento, a gente também vai disponibilizar para você que está assistindo a gente ter acesso a esse documento que diz assim, a lei ela fala que é preciso você notificar o dono, mas aí o vereador logo solta, tem que ligar para os zoonoses. Olha isso aí. Aí o povo liga, se frustra, né? Porque a equipe da zoonose, gente, não tem a obrigação de estar recolhendo animais de grande porte. Inclusive, eu tenho aqui, eu levantei, né, qual é a função realmente da zoonose, para mim não errar no que eu vou dizer, porque o povo tá assistindo, viu? Ó, João! Deixa eu comentar, não, gente. Deixa eu te falar aqui, o primeiro episódio que a gente fez gerou muita repercussão, tá? Sucesso. Se você ver aí agora quantos inscritos tem nesse canal, em um vídeo só, a gente já alcançou muita coisa, viu? Muito. E este é o propósito. Pois é. Não é só o povo mandar denúncia, é eles assistirem e tentar fazer as correções. Porque nossa missão aqui, João, não é estar apontando, é dar os caminhos. Olha. Então, assim, eu fiz um levantamento da zoonose. A gente quer fazer parte da solução, então Isso. A zoonose não é responsabilidade direta. Ela é um centro de controle de zoonose. Já está dizendo que a função é voltada a animais de pequeno porte, por exemplo, cães, gatos, escorpiões. E é voltada, gente, para ter o controle das doenças que podem ser transmitidas por esses animais. E também se estende a fazer castração gratuita. Então não é recolher animal de grande porte. Entendeu? Pois é. Entre eles tem muito discurso, mas a responsabilidade mesmo, todo mundo que tá fugindo. Da responsabilidade, todo mundo tá fugindo. Produção? Me chamou a atenção nesse vídeo a risada do vereador do lado. Então. Quando, não vou aqui pronunciar nome, mas sensação de deboche quando o vereador que estava com a fala disse eu vou lá. Tudo bem que a gente sabe que efetivamente não vai resolver de fato. Agora, mas a sensação ficou a sensação de deboche no ar. Quer ver? Vamos olhar. Volta aí. Estamos assistindo lá. E agora, se ele vai falar agora. Fazer o papel dele, fique tranquilo que eu vou lá. Como? Olha lá, ficou uma risadinha lá. Você vai mesmo? Você vai fazer isso mesmo? Jair, eu te convido. Não, na verdade, não é convidar, não. Eu te convoco a estar em todos os programas. Porque, por exemplo, eu não vi isso. Ia passar despercebido por mim também. Nós precisamos ter olhos nas nossas costas já. Não é nem questão de crítica. Você sabe o que é? Eu olho por uma questão de falta de confiança no colega do lado que está legislando junto com ele. Eu vou mais adiante. Entendeu? A gente que tem buscado assistir com mais frequência as sessões, a gente tem observado que o Volta-Fita ele tem sido mais cômico do que prestativo nas questões mais sérias. Pois Concorda? Eu também acho. O Volta-Fita está sendo uma coisa, assim, engraçada, porque quem participa da sessão vê que eles fazem deboche com a cara da gente. E se a gente não tivesse aqui para mostrar essas partes, passaria despercebido por mim e por vocês também. São discussões sérias, você vê o vereador Danilo preocupado. As pessoas acham que chamar a gestão para a responsabilidade é politicagem. Que seja politicagem, mas que ele faça o papel que você deveria estar fazendo também. Eu me reto já com a coisa dessa. Eu me reto com a coisa dessa. Porque, às vezes, eu me sinto na condição de defender Danilo, porque eu também já passei por isso. Aliás, eu também passo por isso. Quando eu coloco um vídeo que eu falo mal do que está ocorrendo no Itapedro, vem 1001. Mas tá falando mal. Mas vai pra festa. Se eu quiser ir, eu vou. O dinheiro é meu. É como se estivesse fazendo um aniversário
e eu tivesse patrocinado. Então, eu vou se eu quiser. Agora, a grande questão é que eu não me sinto confortável em estar em uma festa aonde é um descaso total com o dinheiro público. O que eles estão aplicando nessa festa não está no gibi. Mas até onde é falar mal? Até onde é gastar 10 milhões numa festa? Até onde falta cultura em Itabuna? Pois é. Ontem mesmo aqui eu estava fazendo podcast e falando, cadê o Sabará? Cadê a biblioteca pública? Perfeito. Cadê as rodas de capoeira? Perfeito. Cadê as leituras nos espaços culturais? Cadê o teatro de Itabuna? O centro de cultura mais avivado. A gente precisa fazer a cultura ficar viva, João. Nós estivemos no centro de cultura, eu e você. Nós vimos que coisa linda, aqueles artistas ali. Tá entendendo? Então, assim, a cultura precisa estar viva, ela precisa ser financiada, precisa ser reconhecida. E festa, no caso aqui de Itabuna, tá virando uma cortina de fumaça. Pois é. Para encobrir priorizando, né? Encobrir buracos. Virou cortina de fumaça para encobrir buraco. O famoso pão e circo. Agora, João, Charliane, vocês que estão nos ouvindo, a FIC tem um orçamento em 12 milhões. Perfeito. Falam-se que nessa festa está gastando 10. E ainda fala que tem patrocínio do governo do estado, patrocínio de empresas públicas, privadas, e ainda gasta-se 10 milhões nessa festa. Então, vamos lá. Nós temos o quadro, tá na folha, mas tá errado. Essa é boa, essa é boa. E a gente aqui vai esmiuçar tudo isso aí que você falou. Gostei de tudo isso aí. Então, assim, tá na folha, mas tá errado. Então, temos aí um contrato milionário. Tem como colocar aí, produção? Esse contrato milionário, assinado às vésperas da festa. E adivinha, João, para onde é que vai esse contrato milionário? Para onde? Abre, que a gente vai ver agora. Tem como dar um zoom? Dá um zoom. Então é isso, aí um contrato de mais de 2 milhões e 800, quase beirando 3 milhões, né? João, você quer dar uma lidinha para compreendendo esse status do contrato? Ó, vou ler as partes importantes aqui, hein? Prefeitura Municipal de Itabuna, do CNPJ tal, do contratado Matrix Empreendimentos, do CNPJ tal. Olha só, objeto desse contrato: locação de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos na cidade, compreendendo recursos humanos, serviços técnicos, locação de equipamentos de áudio e vídeo, montagens e desmontagem de estruturas metálicas, alimentação, material consumível, trios elétricos, unidade móvel de som, luz e demais artefatos necessários. E a consecução das atividades correlatas. Valor global: R$ 2.862.606,29. Deixa um pouquinho aí, produção. Deixa aí pro povo ficar lendo. 2.800, é isso aqui mesmo? Só um minuto, Charliane. Fale. Não tire não, produção. Uma parte? Me dê uma parte. Te dou a parte. Vai. Eu lembrei do último Itapedro, daquele contrato de uma empresa de Vitória da Conquista, que foi feito às vésperas. Então, os moldes de trabalho continuam do mesmo jeito. Permanecem. O trabalho continua, né? Aí você tem um contrato assim, assinado em junho, com a festa para julho, a festa com dinheiro público, luxo com a folha oficial e o silêncio com o carimbo, João. É batido o carimbo do silêncio, que ninguém fala nada, ninguém faz nada. Então a gente precisa estar expondo essas situações e reforçando que nós não somos contra a festa. Aliás, eu nunca fui, viu, João? Sim. Eu sei que a nossa cultura popular, ela é viva, necessária e ela merece ser celebrada. Então, assim, nós precisamos reconhecer quando a festa vira cortina de fumaça, como eu disse. Pois é, então quer dizer que assim, é quase 3 milhões de reais para a estrutura de um evento, de uma festa, mas tem asfalto desmanchando, que nem a gente está vendo aqui na Nova Itabuna, tem escola em péssimo estado, hospital de base com falta de insumo. É uma questão de prioridade, né? Então, né, quando falta o básico, sobra para decoração. Tá explicado. Falta agora de um lado, entendi. sobra para outro. Agora eu saquei. E aí, o que é que eu tenho a dizer, só para concluir? É uma festa linda. Não vou aqui dizer que não é linda. Mas, gente, já imaginou eu participar de um evento dessa magnitude, sabendo que aquilo que custa R$1 foi pago R$5? Vamos organizar, que eu não vou ficar feliz vendo meu dinheiro dando os devidos fins, né? Então, assim,
O mais que chama mais atenção, João, é saber que a gente não tem uma transparência de tudo isso. É verdade. Ou seja, um contrato desse de R$2.862.000 para montagem, para equipamento de áudio, para desmontagem. Gente, quando é que eu vou saber mesmo, de fato, como foi aplicado isso? É verdade. Agora o nome da empresa é Pertinente. Matrix. Recebi várias denúncias, inclusive dessa Matrix. E nós estamos sempre ouvindo vocês e gostaria de aproveitar e mandar um abraço para a galera do Banco Raso, que no nosso último episódio a gente falou sobre eles e eles mandaram mensagem agradecendo, comentando na nossa foto lá, se você ainda não segue a gente. Ai, que lindo! Segue lá. Meu coração enche de alegria, porque quando eu recebo um feedback desse... Isso faz crer que nosso trabalho está sendo bem feito, que está chegando onde de fato a gente quer que chegue e que as pessoas se sintam representadas por nós, João. Então, eu estou muito feliz. Mais feliz ainda é saber que está tendo compartilhamento. Pois é, está engajando. Não está sendo fácil. Aqui nós somos em 4. Eu, João, Mike, Jai. Uma equipe pequena. A gente não tem apoio do poder público. A gente não tem... Rabo preso com ninguém. Rabo preso. A gente não tem ninguém investindo. Inclusive, João deu a sugestão. A gente vai colocar nosso código de barra do Entre Nós aqui para vocês contribuírem. Porque às vezes, João quer pegar o carro dele e dar uma volta para apurar de fato a denúncia. É gasto, gente. A gente aqui faz por amor, mas tudo gera despesa. Então, assim, você que se achar assim, sentindo no coração, que fala, vamos ajudar a eles seguirem adiante e incentivar esse trabalho da gente, estaremos aqui à disposição para receber mesmo, viu? Só se vocês estiverem gostando. Se estiver gostando, quiser mandar, te recebe, viu, João? Porque, na verdade, eu faço por amor e porque eu acredito que se ficar calado é pior. Então, isso aqui eu tô passando para vocês. Ficar calado, gente, é pior. Eles não vão ter quem tá reclamando, vai achar que tá tudo fácil e aí vão fazendo da forma que eles acharem pertinente fazer e o prejuízo sempre será para nós. Sempre. Sempre porque será. No nosso primeiro episódio nós falamos do pessoal do Banco Raso que agradeceu por ter dado essa visibilidade ao que está acontecendo lá. E agora surgiu o pessoal da Avenida Princesa Isabel, que está tendo as suas árvores aí mutiladas. Bota essa foto aí, produção. A gente, com essa foto aí e essa publicação, a gente, que é do Instagram, a gente vai acabar dando voz para Grapiúnas, que assim como nós, segue o mesmo propósito, a mesma filosofia, e que não querem ver Itabuna na direção que está indo. Dá um zoom aqui em cima. Isso, nas bandeirolas. Parafraseando aqui, o Alex Paisagismo, que é no mínimo revoltante isso daí que está acontecendo. Abre aspas. A prefeitura faz, sem nenhum critério técnico, uma poda drástica nos IPs da Avenida Princesa Isabel. Na realidade, não é uma poda, é uma destruição de uma árvore que, em muitas cidades como Maringá, é um símbolo de beleza, com sua floração exuberante. Então, o que acontece, gente? Os IPs de Itabuna estão cheios de pragas, parasitas, sem qualquer cuidado, e além de sofrerem dano com todo esse tratamento que vem dado. Recentemente, foi divulgado o vídeo no Banco Raso, onde o pessoal estava protestando contra a eliminação de uma árvore para amarrarem a estrutura dos festejos juninos. Então, olha aí, para que pudesse colocar essas bandeirolas lá em cima, eles podaram, ou melhor, mutilaram a árvore. Então... Mas nada detém a falta de respeito da prefeitura com o meio ambiente, né? Falta de respeito. Inclusive, viu, João, se você for observar, são todas as árvores que estão mutiladas, né? Enquanto a cidade pede respeito, eles respondem com podas criminosas, que isso aí é um crime para fazer decoração. Não é isso que a gente quer. A gente quer uma festa bonita assim, mas dessa forma, mutilando as árvores, tirando árvores para colocar... camarote. Qual é a prioridade da administração pública mesmo? Em alguns grupos, eles ficaram dizendo, a gente tirou tirou aquelas árvores para colocar camarote, mas a gente plantou árvore em outra localidade. Mas o crime se mantém. O crime que vocês cometeram, ele se mantém. Não importa se você plantou em outra localização, mas vocês cometeram um crime. E precisa ser apurado pelas autoridades competentes, porque a população, os moradores do Banco Raso, estão indignados
com o que fizeram, né? Pois é, e eu ainda digo mais, porque o Alex Paisagismo, quem quiser segue ele lá, porque ele foi muito pertinente na pontuação que ele fez, ele continua dizendo que essa mesma prefeitura, que é a que entrega uma praça pública onde foram destruídas várias outras árvores, com mudas de 30 centímetros, onde a placa publicitária consegue ser maior do que a planta, e se orgulha em dizer que plantou 10 árvores naquele trecho. A empresa do Alex, ela nos 110 anos de Itabuna, plantou, com o apoio da fábrica de produtos IPs, plantou 110 mudas com mais de 1 metro de altura. Enquanto a prefeitura está plantando mudia de 30 centímetros e destruindo várias outras para construir um camarote, e tem empresas de verdade preocupadas com o meio ambiente, o paisagismo, que aí plantam mudas de IP de 1 metro, e mesmo assim, da parte da prefeitura, onde é que está o Ministério Público e os órgãos ambientais? O mais triste é que não houve nenhum pedido de explicação por parte dos vereadores, ninguém cobrou nada, ninguém se importou e segue aí o desmando, né? Que como se isso fosse uma coisa normal e que não necessitasse nenhuma observação, orientação, nenhuma indicação, nenhum encaminhamento por parte das autoridades competentes que deviam fazer algo e não está fazendo. Eu, como itabunense, fico revoltado. Eu quero a participação de Jai sobre isso aí, viu, Jai? Lembrar aqui, Charliane, que as árvores elas foram derrubadas de uma hora para outra. Sim. Tiveram uma reunião, acertaram que não seriam derrubadas e chegaram de uma hora para outra e derrubaram. Gente, para fazer compensação de árvores arrancadas, tem que ter projeto ambiental. Perfeito. Tem que ter laudo técnico. Não teve nada. Tipo assim, ó, eu vim aqui arrancar essa árvore porque João mandou. Uhum. Mas João mandou por quê? Não, porque arrancou, porque mandou arrancar, porque vai passar uma obra aqui. Beleza. E para compensar essa árvore que eu estou arrancando, eu vou plantar 2, 3, 4, 5. Sim. Tá aparecendo aí já que essas árvores são móveis e que podem trocar de lugar quando achar conveniente para eles. Gente, o pessoal do Banco Raso tem 20 anos que plantaram aquelas árvores ali. Exatamente. Onde, como, entendeu? E ainda vem a participação do nosso colega aí, que foi muito assertiva, onde ele fala do tamanho de árvores. São mudas pequenas, sem garantia nenhuma que essas mudas vão vingar. Quanto tempo para essas árvores crescerem, para chegar do tamanho daquelas que eles tiram? Gente, eu às vezes eu tô achando que eu não tô vivendo a realidade de Itabuna, não. Acho que eu tô... Tá na Matrix. Eu tô na Matrix. Estamos na Matrix, eu tô achando. Matrix. Eu acho que eu sou ET, alguma coisa desse nível, porque, gente, eu tenho visto coisas que... E na minha época, se um negócio desse tivesse acontecido, gente, muita coisa já tinha acontecido. Agora, nessa gestão de Augusto Castro, tudo pode acontecer e não dá em nada. Não dá em nada. A gente tem que parar de ser público e começar a ser povo, porque enquanto a gente só assiste o que está acontecendo, as coisas vão continuar do jeito que tá. E eu não tô gostando das coisas do jeito que estão. Não sei vocês aí em casa. É uma devastação de árvores, contratos milionários. E é assim, não tem um podcast, né? Nós estamos no segundo, que as coisas não vêm, a gente não debata e eles também não vêm com uma contra-resposta. Será que a gente não inspira alguém a começar que nem a gente, assim, falar também o que está acontecendo? Eu quero mais na entre sua nós. Rua, no seu bairro. Não, eu quero mais entre nós nas ruas. É isso as pessoas reivindicando, formando grupos. Pode ser grupos independentes, pode ser grupos com a associação do seu bairro, mas façam a parte de vocês, porque é necessário provocar o poder público para que eles venham entender que ali onde eles estão sentados, que não estão sentados, que não tem nem onde sentar, porque é tanto aluguel que a gente não, se a gente quiser recorrer a uma secretaria, a gente não sabe nem aonde se dirigir, né? Que são mais de 20 milhões de contratos de aluguéis. Eita, né? pega. Então, o que acontece? Tirei até a linha do raciocínio, mas busque formar. Por meio de associação, você pode entrar na justiça e questionar a essas demandas, entendeu? Então, assim, nossa missão é essa, trazer a informação, buscar os caminhos, levar a consciência para você que está dentro de casa. Nós queremos que você use o Entre Nós como ferramenta para que vocês ampliem a sua visão e comecem a entender da importância das escolhas, que não é aquele voto apenas, vou votar porque fulano me pediu, o vereador tal me pediu. Não, gente, olha aí o prejuízo que nós estamos tendo com pessoas que não nos representam. Se uma pessoa que tivesse amor pelo
pelo meio ambiente. Jamais teria feito isso. Não, vamos mudar de lugar a festa, não tirar as árvores. É questão de prioridade. Isso. Essa questão de podar ou arrancar árvores me parece uma cultura da Prefeitura de Itabuna. Não é a primeira vez que isso está acontecendo. Não é a primeira vez que isso acontece. Muito próximo da sua casa, Joãozão, teve uma árvore praticamente arrancada tem uns 4 meses aí. Charlie, eu gostaria muito que a gente pudesse usar o espaço em qualquer outros podcasts que viesse diminuindo a quantidade de irregularidades também, ou de denúncias. A gente não fica feliz em estar aqui mostrando, não. Apontando, não. Porque, às vezes, quando a gente aponta o dedo, o quadro tá virado pra gente. Isso. Não é nosso... Aqui não é nosso desejo estar apontando, não. O nosso desejo é que melhore. Como nós temos uma Câmara ausente, omissa, nós estamos querendo, de alguma forma, ocupar esse espaço para que você, que está dentro de casa, se sinta representado e possa também falar, e a gente dar voz ao que vocês estão querendo que seja dito, né, Ju? Exatamente. Mas, infelizmente, Charlie, me parece que a gente ainda vai passar mais uns 2, 3 anos só de conteúdos que nós temos para trás. Não tem dinheiro, viu, Jai? Sem conteúdo para falar das irregularidades futuras. Se ninguém te contou, eu vou contar. Não tem dinheiro no caixa, não. Eu vou só falar de um tema aqui, dois temas aqui. Tem tempo no ano aí pra gente fazer esse programa todo? 2 temas que a gente gera pelo menos uns 4 ou 5 podcasts. Chama-se Educação em Itabuna. Saúde. Esse aí eu quero ter umas coisas boas pra falar, né? Obras Públicas de Itabuna. Lembram daquele galpão que virou um terreno? Não, é um galpão que é um terreno que era para feira, que a feira era da prefeitura, deixou de ser da prefeitura, já quem não é mais da prefeitura. Não precisa nem citar o Cara, só aí dá um podcast. Então, a gente vai falar. Futuramente tem muita coisa. Vou falar assim com vocês, que a gente tá meio tímido ainda, porque eu, por exemplo, fiquei muito tempo fora do podcast. Fui cuidar da minha saúde. Joãozão, ele morava nos Estados Unidos, Joãozão? Na França. Na França, eu querendo mudar. Voltei e cheguei a gravar alguns podcasts onde eu contei um pouco dessa trajetória, então se você pesquisar aí, você vai achar também. Joãozão também tinha uma vida, né, que era fora da política. Eu dei uma pausa e essa pausa foi imprescindível, foi essencial para mim me reconectar, para mim encontrar o meu eu e falar assim, o que eu quero? Eu quero estar com vocês nessa luta. Eu quero que vocês se sintam representados por mim, porque eu não quero deixar minha voz calar. Eu não tenho medo. 0 medo. E o que eu faço é o que deveriam estar fazendo. Então, já que não estão fazendo, né, João? Nós nos sentimos confortáveis em estar aqui. É como o Jai mesmo disse, a gente não queria estar aqui apontando. Daí, se você quiser espaços como esse, para que você tenha voz... além do nosso podcast, que é um espaço aberto, Estúdios Hub 73. Se você quiser ter o seu podcast, dá para ter aqui também. Exatamente. Baixe o nosso aplicativo para que você consiga assistir os nossos vídeos sem ter que sair do YouTube. Tem uma galera que pelo telefone tá falando, quando eu saio para responder o WhatsApp, eu saio do vídeo do YouTube de vocês. Mas se baixar o aplicativo, qual é o nome do aplicativo, Jai? Por enquanto, no Estúdio 73 só tem aplicativo no Jai Papo Reto, mas a gente consegue importar alguns episódios vale até que quem botar podcast aqui não será concorrente, será? Não, de jeito nenhum. Agregar. Será ter aliados. Jai Papo Reto e diga aí JP. Pronto. Mas a gente importa lá alguns, cria, legal, até saiu o aplicativo de vocês. Queremos ser agentes da mudança. Reforça aí, Joãozão. Você, então, que está assistindo a gente e quiser acompanhar sem ter que perder nada do que a gente está falando, além de acompanhar pelo YouTube, é possível também pelo aplicativo. E se você quiser um espaço para falar e dar voz, amplificar o seu alcance, Estúdios Hub 73, fala com a gente. Tenha também o seu podcast. Sabe por quê? É bom, quanto mais canais trazendo informações, mais conhecimento a gente vai dar para a população. A população pega por falta de conhecimento. E eu digo para vocês, tem muita coisa que vocês não estão sabendo. E a gente vai falar tudo aqui entre nós. E a gente vai tentar, porque é muita coisa, né, Joãozão? Eu falo tudo. Vamos finalizar, João? Acho que tá na hora, né? Foi uma noite incrível. Está sendo episódios maravilhosos. Eu quero dizer para você que eu estou tendo muito orgulho de estar trabalhando com você. E dizer a você que, por mais vezes, a gente possa contribuir de alguma forma para o crescimento de Itabuna. Porque informação, gente, informação é
tudo. Esse aqui, ó, é o nosso microfone. Esse é o nosso Entre Nós. Então, toda quinta, a partir das 19 horas, você tem um encontro marcado com a gente. Obrigado, gente. Hoje foi isso. Semana que vem, aguardando vocês aqui. Quinta-feira, às 19 horas, podcast Entre Nós. Tchau, produção. Hoje a gente ficou por aqui, hein? Tchau pra vocês. Muito obrigada. Tchau, Jai. Tchau, Mike. Até a próxima quinta.